Capítulo 651. Ao ver o aviso de Willowception, Klein foi abençoado pela primeira vez com boa sorte. Felizmente eu não cortejei a morte e continuei a exploração. Ele não hesitou em suspirar de alívio. Embora tenha visto o mural relacionado a Ouroboros, bem como o terrível monstro Anderson, que sofreu mutação por algum motivo desconhecido, ele não se meteu fisicamente em uma situação perigosa. Gostaria de saber se aparecerei aleatoriamente em uma região no próximo sonho, ou se continuará como antes. Se continuar como antes, a melhor ação é não incomodar o Anderson para evitar enfurecê-lo. Vou apenas caminhar pelo mesmo caminho de volta e sair daquele claustro negro. Klein retraiu o olhar e continuou lendo. Além do sonho, as outras coisas não são tão problemáticas. Contanto que você não tente se aproximar dessas ruínas, olhar diretamente para a coisa que voa no céu ao meio-dia, ou desafiar as tempestades chamativas, então não seria um problema se você seguisse as rotas marítimas seguras que foram verificadas por outros. Quanto às sereias, continue avançando e você finalmente as encontrará. Isto porque, aos seus níveis, elas só viverão em áreas relativamente mais seguras, e não existem muitas dessas áreas. Finalmente, espero que tudo corra bem. Atenciosamente, seu amigo que muitas vezes dorme profundamente devido a atingir um estágio crítico em seu desenvolvimento maduro. Willowception. A frase final foi longa e um tanto estranha, mas Klein entendeu instantaneamente o que a serpente do destino queria dizer. Antes de eu nascer, não me perturbe, a menos que seja algo extremamente importante e crítico. Vou tentar o meu melhor. Klein respondeu interiormente, sem qualquer garantia. Se ele avançasse com sucesso, talvez não demorasse muito para que tivesse que procurar a ajuda de Willowception para encontrar a fórmula da poção da sequência 4 para o caminho do vidente. Estando mais confiante em encontrar sereias, Klein imediatamente deixou o sonho, colocou o chapéu e dirigiu-se ao refeitório dos piratas. Devido à perturbação do sonho, a maior parte da comida esfriou, mas os piratas ainda se divertiram muito comendo. Afinal, ninguém morreu. Como ninguém morreu durante esse encontro místico, eles naturalmente se sentiram ótimos por terem algo do que se gabar. Você quer um copo de leite? Frank Lee segurou um prato e sentou-se em frente a Klein, perguntando calorosamente. Relembrando a conversa no sonho, Klein balançou a cabeça firmemente com uma expressão inexpressiva. Internamente, ele estava muito preocupado com o fato de o leite do navio ser todo o produto experimental de Frank. Frank não se importou enquanto engolia um gole de leite. Lembro-me de ter contado a você sobre aquelas pequenas coisas no sonho? Sim. Klein cortou um peixe-osso de dragão cozido em molho e enfiou-o na boca. Esse tipo de peixe era conhecido por ter poucos ossos. Na maioria das vezes, tinha apenas um osso principal. Em Backlund, pelas suas diversas espécies, eram considerados uma iguaria de classe média a alta, mas a leste da ilha Orave, na periferia das rotas marítimas seguras, podiam muitas vezes ser capturados. Frank riu. Minha descrição naquele momento era um pouco imprecisa. Seu verdadeiro propósito era produzir leite com sucesso, mesmo quando não estavam em estado de lactação, independentemente de serem homens ou mulheres. Enquanto o consumirem, produzirão leite e voltarão ao normal quando não forem alimentados. Dessa forma, as vacas leiteiras não precisam sofrer nenhuma tortura. Dessa forma, torna-se mais justo que homens e mulheres criem seus filhos. Será benéfico para as mulheres sair para trabalhar. Espere, por que você está me contando isso? Klein quase não conseguiu manter sua personalidade como German Sparrow. Naquele instante, sentiu que o apelido de louco não deveria ser de German Sparrow, mas de Frank Lee. Na verdade, ele é alguém que apoia a igualdade entre homens e mulheres.
No entanto, seus meios são um pouco assustadores. Isso mesmo. A Igreja da Mãe Terra é como a Igreja da Deusa. Eles acreditam que as mulheres deveriam ter a mesma posição na sociedade que os homens. No entanto, eles colocam mais ênfase na reprodução, tratando-a como a questão mais sagrada. Entre as 7 igrejas, a Igreja das Tempestades e a Igreja do Deus do Combate são as mais tendenciosas em relação aos homens. A Igreja do Sol é a próxima. Quanto à Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria, é diferente das outras igrejas. Eles discriminam com base na inteligência. A Igreja do Vapor é neutra e até trabalhou com a Igreja da Deusa para encorajar as mulheres a sair para trabalhar devido à necessidade de mais mão de obra no desenvolvimento da indústria. Klein instantaneamente fez com que as diferenças entre as 7 igrejas passassem por sua mente. Ele ergueu os olhos e olhou para Frank Lee como se o que acabara de dizer fosse algo trivial. Isso deixou Frank bastante feliz, pois não pôde deixar de beber mais alguns goles de leite. Depois que os piratas terminaram o almoço em lotes, Kettle abriu as janelas da cabine do capitão mais uma vez. Usando magia, ela amplificou sua voz. Há uma ilha a 1,5 milha náutica à nossa frente. Atracaremos lá e esperaremos a tempestade passar. Nestas águas, sempre que há uma mudança do meio-dia para a noite, existe a possibilidade de ocorrer uma tempestade terrível. Não posso confirmar quando isso acontecerá, mas acredito que é mais seguro esperarmos que isso passe antes de continuarmos nossa viagem. Ela entrou em detalhes muito mais do que no passado, pois não foi uma ocorrência repentina e havia bastante tempo. Uma das coisas que as pessoas no mar mais temiam era uma tempestade, portanto, ninguém se opôs a isso. Eles seguiram as instruções de Kettle. Sob a orientação do navegador Otolov e da contramestre Nina, eles se prepararam nervosamente para atracar. E isso fez Klein confirmar um dos assuntos que Will Alception havia mencionado. Não subestime quaisquer sinais de tempestade. Em pouco tempo, uma ilha coberta de árvores gigantescas apareceu à frente do futuro. O veleiro de mais de 100 metros de comprimento ajustou o rumo e atracou contra o vento. Mais de meia hora se passou enquanto o céu escurecia repentinamente. Nuvens cor de chumbo surgiram uma após a outra. Elas se sobrepunham como se envolvessem todas as águas circundantes. Em meio a um estrondo alto e relâmpagos ofuscantes, um furacão veio de longe. Estava conectado às nuvens no topo e ao mar na parte inferior. Era maior do que qualquer gigante lendário. Era como uma gigantesca serpente enrolada em uma tentativa de destruir o mundo. O terrível furacão trouxe consigo ondas que se elevavam como montanhas. Relâmpagos que se ramificavam como árvores e não paravam por causa da tempestade que se aproximava. Atingia constantemente a superfície do mar, dividindo-se em pequenos raios elétricos que se espalhavam para fora. À medida que a chuva caía no convés do futuro, os piratas que entraram na cabine ou se abrigaram sentiram que o apocalipse havia chegado. Essa tempestade não durou muito. O mar se acalmou depois de cerca de 15 minutos e o furacão se dissipou. A luz do sol do meio-dia reinou no céu mais uma vez. Vocês podem ir para a ilha por um tempo, mas não entrem. Vocês têm que estar dentro do alcance dos canhões. Kettle deu aos piratas uma breve chance de alívio. Klein manteve em mente os avisos de Will Alception e não desejava explorar a ilha. Depois de deixar o futuro, apenas caminhou pela praia, sentindo a sensação de estar com os pés em terra firme. Praia, luz do sol, árvores. Parece férias. Klein pensou divertido quando de repente percebeu um ponto preto se movendo rapidamente pelo canto do olho. Estava correndo da borda de um penhasco. O ponto preto aumentou de tamanho para revelar uma figura humana.
Não muito longe, Catoa, que estava na areia, também percebeu a anormalidade. Ela se virou e tirou os óculos pesados do nariz. A figura com olhos cor de esmeralda se aproximou. Ele estava vestindo uma camisa branca, um colete preto e calças. Ele era de estatura mediana, com o cabelo loiro dividido em 70 e 30. Anderson. O azarado Anderson. Klein o reconheceu instantaneamente. A pessoa não era outro senão o aterrorizante Anderson do mundo dos sonhos. Era o Anderson quem disse que seus companheiros nunca mais retornaram depois de explorarem o salão, mas alegou ser membro da equipe de exploração. Naquele momento, Anderson levantou a mão direita. Sem qualquer hesitação, como German Sparrow, Klein pegou um amuleto e entoou uma única palavra no antigo Hermes. Tempestade. O amuleto feito de estanho imediatamente ficou afiado, parecendo uma lâmina fina. Com a infusão de espiritualidade, o vento reverberou no ar. Com uma expressão inexpressiva, Klein jogou o amuleto em sua mão para Anderson. Soou! 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 Lâminas afiadas azuis dispararam contra seu alvo como um pelotão de fuzilamento alinhado. Anderson estava erguendo a mão direita com um sorriso e estava prestes a dizer algo quando ouviu um encantamento profundo e misterioso e o som entorpecente do vento. Seu olhar congelou quando ele se jogou para o lado e deu cambalhotas várias vezes de maneira patética, como se a área diante dele fosse metal escaldante. Soou! 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 As lâminas do vento atingiram a praia, abrindo fendas claras na areia, mas não conseguiram atingir o alvo. Pare! Pare! Quando Anderson deu uma cambalhota para se esquivar, ele gritou: venho em paz. Não quero fazer mal nenhum. Anderson Rude, a almirante das estrelas, de repente disse um nome enquanto levantava a mão para parar German Sparrow, que havia tirado outro amuleto. Ela conhece Anderson? Klein não entoou precipitadamente o encantamento do amuleto quando disse em voz profunda: ele já sofreu mutação. Eu o vi no sonho. Ele não ficou surpreso ao conhecer o azarado Anderson. Isso ocorreu porque os piratas estavam todos na mesma área durante o sonho. Eles estavam todos muito próximos um do outro, o que também significava que o Anderson, que não estava muito longe, também estava muito próximo do futuro. Não, de jeito nenhum. Anderson levantou-se, sem saber se ria ou chorava. Ele ergueu as mãos como se estivesse se rendendo. Eu reconheço você. Você me fez muitas perguntas. Naquela época, eu queria pregar uma peça em você. Na verdade, foi só uma brincadeira para animar o clima. Você não acha que mudar repentinamente o clima para o terror é uma experiência emocionante? Claro, estou me referindo ao alvo e não a mim mesmo. Se eu tivesse participado da exploração, como ainda poderia estar vivo? É com isso que estou preocupado. Klein não acreditou em sua explicação. Anderson encolheu os ombros e disse: eu estava me preparando para explicar isso no momento em que disse isso. Eu estava pensando em lhe contar que estava brincando e que pretendia procurar sua ajuda. Espero que você possa me levar embora, mas naquele momento o sonho acabou. Droga, eu realmente tive muito azar. Isso corresponde às características de ser azarado. Klein murmurou silenciosamente. Ele planejava jogar uma moeda ali mesmo e então testá-lo com adivinhação quando de repente ouviu a almirante das estrelas Catoa dizer: ouça o que ele tem a dizer. Ele é muito famoso no Mar da Névoa. Ele tem o apelido de Caçador Mais Forte. Ponto.